A paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o obreiro Aildo e esse aqui é o canal Ensinando a Palavra. Hoje nós estaremos estudando sobre o capítulo 3 do Evangelho de João e o versículo de número 16, tá bom? Então é um pequeno estudo sobre a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite nesse momento para se inscrever e já ative aí o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todos os nossos vídeos que futuramente nós estaremos gravando aqui no nosso canal. Então, hoje nós vamos falar sobre esse texto que já foi muito falado por muitas pessoas, mas eu creio que da mesma forma que você já ouviu muitas pessoas falarem a respeito desse texto e você foi muito abençoado, eu creio que da mesma forma Deus irá abençoar a sua vida hoje também, tá bom? Então, eu vou ler, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, a versão da minha Bíblia é a Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Você que está em casa, você que está sentado aí, que está me ouvindo aí do outro lado, se você tiver um celular ou tiver uma Bíblia, literalmente, você pode pegar ela aí para que você possa me acompanhar, tá bom? Fique comigo até o final desse vídeo aqui, eu creio que nós seremos muito abençoados pela palavra de Deus. Vamos ler João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, para darmos início, começamos com esta leitura, escrita no livro de João, capítulo de número 3, no verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já pude presenciar algumas pessoas falando a respeito desse texto, até mesmo através de vídeos, pessoas comentando a respeito desse texto em rodas, em reuniões, e às vezes nós não prestamos atenção para o contexto de João capítulo 3, versículo de número 16. Parece que João capítulo de número 3 e o versículo de número 16, ele está isolado de todo o contexto. Mas isso aqui não é verdade. João capítulo 3, ele tem todo um contexto. E esse contexto começa com uma curiosidade de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais da época, ele era um fariseu que estudava a lei, ele era um homem que estudava a Torá na época de Jesus. Quando Cristo aparece, então no seu ministério inicia-se fazendo muitos milagres e as pessoas estão seguindo Cristo a partir de então, e Nicodemos ouvia falar e o acompanhava os milagres de Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós que um dia de noite ele achou-se de ter com o nosso Senhor. E quando ele chega para conversar com Jesus de noite, alguns vão dizer que ele foi pela noite por causa que ele era um mestre, né? Então, indo conversar com um profeta, com um homem que tinha acabado de aparecer, tinha acabado de começar um ministério, seria talvez vergonhoso para ele, né, para a sociedade da época. Então ele chega com Cristo para conversar com Cristo e no meio da conversa ele diz: olha, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que tu fazem só podem vir de Deus, porque esses sinais que tu fazem o homem não pode fazer se Deus não estiver com ele. Então ele fala isso para Jesus. Aí então Jesus olha para ele e diz: se aquele que não nascer de novo não pode ver o reino
de Deus. Então, Nicodemos faz uma indagação. Ele diz: porventura pode eu, sendo velho, voltar ao ventre materno da minha mãe e nascer segunda vez? Claro que ninguém pode, literalmente falando, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. Nós precisamos tentar compreender o que de fato Cristo está querendo dizer para nós. Quando eu olho para esse texto, eu começo a tirar algumas lições para a minha vida. O que de fato é voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eles continuam a conversa e daqui a pouco Cristo diz para ele que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas voltar ao ventre, penso eu que uma pessoa, para que ela pudesse voltar ao ventre, literalmente falando, ela teria que se tornar como uma criança. Ela teria que se tornar pequeno, ela teria que se diminuir novamente. Ou seja, o que Cristo está querendo dizer para nós, se de fato nós estamos querendo ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus, nós precisamos diminuir, nós precisamos nos tornar como uma criança, porque o próprio Jesus disse que se algum de nós ou de algum dentre vós não se tornar como uma dessas crianças, vocês não poderão entrar no reino de Deus. Então, basicamente, o que Cristo está querendo dizer para Nicodemos é que Nicodemos precisa se tornar como uma criança. Ele precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ele precisa diminuir o seu orgulho. Ele precisa diminuir a sua vaidade. Aqui há uma lição para todos nós que queremos um dia ver o reino de Deus. Eu te digo uma coisa, você e eu precisamos diminuir os nossos orgulhos, diminuir o nosso ego, diminuir as nossas vontades e o nosso eu e começar a fazer a vontade de Deus. Quando nós começarmos a nos humilhar e nos diminuir um pouco mais, descer um pouco mais, então certamente nós iremos ver o reino de Deus. Então ele continua esta conversa e chega de repente no versículo de número 14, que diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí logo em seguida ele vai citar o versículo de número 16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa parte do texto, de tal maneira, aos nossos olhos e na nossa linguagem aportuguesada, parece ser uma expressão que não se pode definir, é uma expressão sem definição, sem comparação. De fato, o amor de Cristo ele é tão imenso, tão grande que nós não podemos medir. Mas eu quero dizer a você que esse versículo de número 16, essa expressão não está fora de contexto. Quando nós olhamos para a palavra grega aqui, que é tal, é rótos no grego. Rótos no grego é desta maneira, deste modo ou desta forma. Mas que forma é essa? Da forma que nós lemos dentro do próprio contexto no versículo de número 14. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja salvo. O que o versículo de número 16 está querendo dizer para nós é que o versículo de número 16 se cumprirá da forma que se cumpriu Números capítulo 4, se não me falha a memória, lá no livro do Antigo Testamento,
a qual fala o versículo de número 14. Então, de tal maneira, desta forma. De que forma? Da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, desta forma o Filho do Homem, então, seria levantado. Então, quando nós olhamos para o contexto, nós encontramos uma explicação para esse versículo de número 16. Ele não está isolado. O que muitas vezes nós fazemos é que nós não olhamos para o seu contexto, queremos pegar alguns versículos isolados e acabamos que não entendendo a palavra de Deus. Mas o texto é claro. Aí como assim da mesma forma? Porque lá no deserto, o povo era um povo rebelde. O povo se tornou um povo idólatra. Eles deixaram os preceitos do Senhor. Deixaram de obedecer a sua palavra. E de repente, Deus, na sua ira, fica irado com o povo e Deus envia a serpente para o meio do povo de Israel, no meio do deserto. E as serpentes começam a aparecer no meio do povo e o povo agora é picado por essas serpentes. E a Bíblia vai dizer para nós que muitas pessoas morreram por causa da picada da serpente, que possuía ali um veneno. Serpentes do deserto são muito venenosas. Os irmãos que estudam aí sobre os animais conhecem muito bem. E muitas pessoas do povo de Deus que estavam sendo desobedientes ao Senhor, estavam morrendo no meio do deserto por causa da picada da serpente. Aí então Moisés clama ao Senhor e o Senhor traz uma solução para o povo de Israel, para aquele problema. Ele diz: olha, Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, ou mandar fazer uma serpente de bronze e colocar esta serpente numa ártia e vai levantá-la num lugar bem alto. Então todo aquele que for mordido por uma cobra, ou seja, pela serpente, ele deve olhar para esta serpente de bronze que está no alto nesta ártia. Então, a partir daí, ele ficará curado. Ou seja, quando as pessoas, então, depois que a serpente foi levantada no deserto, quando uma pessoa era picada por uma mordida de cobra, então bastava ele olhar para a serpente que tinha sido levantada no deserto e no mesmo instante eles ficavam curados. O que eu quero dizer com isso é que a humanidade foi picada pela serpente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, serpente é um símbolo de Satanás. A Bíblia vai chamar ele lá em Apocalipse da antiga serpente, o diabo. E a gente, quando volta para o livro de Gênesis, capítulo de número 3, Adão e Eva estão ali no paraíso e de repente aparece o diabo tentando Adão e Eva através de uma serpente. E Adão e Eva, então, eles são picados, digamos assim, né? Já que eles foram enganados. Eles foram picados por esta serpente chamada diabo. Então, esse veneno começou a entrar em Adão e Eva. O veneno da serpente chamada diabo é o pecado. Então, o pecado começou a entrar em Adão e Eva. Ou seja, então eles desobedeceram a Cristo e com isso eles perderam o paraíso, foram expulsos do paraíso. Ou seja, o texto vai dizer para nós em Romanos que por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo e esse pecado passou a todos os homens. Ou seja, todos nós éramos pecadores, nos tornamos pecadores a partir do pecado de Adão. Então todo aquele que
nascesse após Adão, nasceria agora pecador. Há um Salmos que diz para nós que no pecado nasci, na iniquidade nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós que nascemos agora, nascemos no pecado. E há um pouco desse veneno na humanidade. E quando nós olhamos para as causas deste veneno chamado pecado, pare bem para pensar no que acontece com uma pessoa quando ela é picada por uma cobra. Você já percebeu isso? Uma pessoa que é picada por uma serpente, a primeira coisa que dá nela é uma tonteira. Ela começa a ficar tonta, sua cabeça começa a girar. E esta pessoa não consegue ficar em pé, porque ela está envenenada. A serpente chamada diabo, ela está picando muitas pessoas, está atingindo muitas pessoas. E muitas pessoas estão sendo envenenados por esse veneno. E é por isso que eles não conseguem permanecer de pé. É por isso que muitas pessoas, eles até se levantam, mas eles andam alguns passos, eles dão alguns passos na sua caminhada, mas logo depois eles estão novamente caídos no chão. Mas a solução para isso é olhar para Cristo. Por quê? Porque da mesma forma que aquelas pessoas que estavam no deserto, sendo picado por serpente, sendo envenenada pelo veneno da serpente, quando eles eram picados, eles olhavam para aquela serpente que estava pendurada numa hartia. E no Novo Testamento agora, nós, ou a igreja do Novo Testamento, que algumas pessoas que faziam parte da igreja que eram picados pela serpente chamada diabo, então eles olham agora para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé, para que nós venhamos ser salvos desse pecado. Fica aqui um recado para você, você que está tonto, sem direção, você que não consegue caminhar em uma direção correta, talvez seja o veneno da serpente que está fazendo com que você não venha acertar o caminho, e por isso você está sendo levado por caminhos estranhos e você nunca consegue alcançar os seus objetivos, porque esse é o desejo de Satanás. Ele nos envenena com seu pecado para que nós não possamos chegar no caminho certo, que é Cristo Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, e é preciso nós encontrarmos esse caminho. Mas pessoas que estão envenenadas pelo pecado que aconteceu lá no jardim, que passou a todos os homens, muitas pessoas não estão conseguindo chegar. Mas aqui eu te digo uma coisa: da mesma forma que as pessoas olhavam para aquela serpente, eu te convido a olhar para Cristo. Então, se você direcionar a sua visão para Cristo, todos os teus problemas, eu tenho certeza disso, Deus terá uma solução, assim como teve para aquele povo no deserto. Uma coisa me chama a atenção, que quando eles iriam olhar para a serpente para ser curado, antes de eles olharem para a serpente que estava acima, eles estavam olhando para baixo, porque possivelmente a serpente ela sempre nos envenena através da sua picada pelos nossos pés ou pelas nossas pernas. Então, uma pessoa quando pega uma picada de cobra, ela fica olhando para baixo. A intenção dela é olhar para baixo porque está doendo, ela quer resolver esse problema. E essa é a intenção do nosso inimigo chamado Satanás, da antiga serpente. Ele nos envenena com o seu pecado, para que o homem não ande de cabeça erguida, para que o homem venha andar de cabeça olhando para baixo, para que ele não possa olhar para os montes de onde vem o nosso socorro. Irmãos,
Você que está de cabeça baixa, abatido, eu te convido a olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Uma segunda coisa que acontece com uma pessoa que é picado por uma serpente ou por uma cobra, digamos assim, ela ela tem uma sensação de vômitos. E quando nós olhamos, fazemos uma analogia sobre isso, no mundo espiritual acontece da mesma forma. Por que digo isso? Porque nós nos alimentamos da palavra de Deus, certo? E a palavra, de certa forma, ela é o pão para nós. Então, nós nos alimentamos para que nós possamos permanecer de pé. Nós nos alimentamos do pão vivo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que nós possamos permanecer de pé. Porém, muitas pessoas vão para a igreja e lá sentam num banco de uma igreja, eles começam a se alimentar através de um pregador que está pregando sobre Jesus. Porém, esta pessoa não entregou a vida para Jesus, ela ainda é uma pessoa ímpia, ou seja, ela ainda está envenenada pelo pecado da serpente de Adão. E isso causa vômito nela, ânsia de vômito. Ela recebe todo esse alimento, mas esse alimento não consegue permanecer dentro dela, porque o veneno do pecado ainda opera na sua vida. Então ela começa a vomitar para fora tudo aquilo que ela aprendeu. Ou seja, muitas pessoas estão vivendo isso. Vão para a igreja, porém não conseguem permanecer com aquilo dentro de si, com os ensinamentos de Cristo dentro de si, porque o pecado causa ânsia de vômito nas pessoas e por isso o ensinamento de Cristo não consegue permanecer na sua vida. Por isso, esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas que fazem até parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ou que se dizem fazer parte da igreja, eles não conseguem obedecer à palavra de Deus. Mas ele estar no nosso meio, estar sentado conosco, estar cantando, mas de certa forma ele não consegue obedecer à palavra porque está envenenado com o pecado da serpente chamada diabo. Olhando para esse versículo de número 16 ainda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para esse texto, eu entendo que esse verso, ele nos dá um sentido na nossa salvação, de que a nossa salvação, ela é condicional. Se nós nos atentarmos bem, olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele vai dizer o propósito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus se fez carne, habitou entre nós, foi até a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o objetivo de Cristo ter morrido na cruz era para que todos pudessem crer nele, para que todos pudessem acreditar nele. Esse é o objetivo de Cristo ao morrer na cruz, para que o homem possa ser salvo da condenação do inferno. Ou seja, ao contrário, o texto diz que o homem vai perecer, mas Cristo dá a solução. A solução foi a cruz do Calvário para solucionar os nossos problemas. Nós estávamos como ovelha desgarrada, diz Isaías, sem pastor. Nós andávamos pelos nossos próprios caminhos, ou seja, nós não tínhamos um caminho para voltar ao Éden, para voltar ao paraíso novamente, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, abriu uma porta para que nós pudéssemos crer
e ter acesso ao paraíso novamente. Quando nós chegamos no livro do Apocalipse, nós encontramos um novo paraíso, um novo céu, uma nova terra. E só vai para lá aqueles que crerem em Jesus Cristo e obedecerem à sua palavra. Então, esse aqui é um dos nossos estudos que nós estaremos aqui futuramente voltando aqui ao nosso canal e ensinando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então, muito cuidado com o inimigo das nossas almas. De alguma outra forma, ele vai tentar te envenenar pelo pecado. Mas por mais que você seja um homem que não consiga, às vezes, fazer as coisas totalmente certas, quando você fizer algo de errado, você precisa olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Quando você tiver algum problema ou alguma dificuldade, ou até mesmo você que está me ouvindo agora, estar passando por um problema, por uma dificuldade, não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para a cruz de Cristo. A Bíblia diz que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele. Ou seja, nós somos atraídos por Cristo. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitados no sacrifício da cruz, porque o sacrifício da cruz nos deu um livre acesso ao novo e vivo caminho. Cristo ainda é a solução para todos os seus problemas. Levante a sua cabeça, porque Cristo está esperando um olhar. Amém? Então, muito obrigado por esse momento que você esteve conosco aqui no nosso canal, mais uma vez. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de dar aí o seu like para que você possa nos ajudar a divulgar mais esses vídeos e a palavra de Deus, que esse aqui é o nosso verdadeiro objetivo. E envie esse vídeo também para outras pessoas, poste no seu status, para que Cristo seja glorificado. E aqui fica o meu até a próxima, se Deus quiser. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça, olhe para Cristo. Até mais.